Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho e eu e toda a equipe, nós estamos aqui toda semana trazendo para você conteúdos, informações para você ter mais saúde, mais qualidade de vida, todos esses temas relacionados, à saúde, a área de saúde também, as novidades e também os serviços da Unimed João Pessoa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre duas clínicas especializadas em síndromes e patologias do neurodesenvolvimento, que a Unimed João Pessoa vai abrir muito em breve, tá? É Unintegra Terapias Especiais. E aí, minha convidada e o meu convidado de hoje vão nos contar todos os detalhes sobre essas novas unidades próprias que já estão aí em fase de estruturação, para oferecer uma experiência, vamos dizer assim, acolhedora, uma experiência individualizada, humanizada e também com muito carinho, tá certo? Bom, eles também vão trazer aqui conteúdos, informações esclarecedoras sobre o transtorno do espectro autista e outras patologias e síndromes do neurodesenvolvimento. Então, eu recebo hoje aqui para esse bate-papo doutora Fátima Oliveira, ela que é médica, anestesiologista, professora, ela é logoterapeuta, gestora do programa de terapias especiais da Unimed João Pessoa. Seja bem-vinda, doutora Fátima. Ah, que bom. Estou muito feliz de estar aqui, bater esse papo, tá, Linda? Uma coisa que a Unimed, ela reconhece, ela sentiu a necessidade de criar suas unidades próprias para acolher e para cuidar do seu usuário. Vamos falar muito sobre isso aqui hoje no nosso videocast. E aqui conosco também Estevão Silvestre, ele que é fonoaudiólogo da equipe do programa de terapias especiais da Unimed João Pessoa, ele que é mestre em modelos de decisão e saúde e pós-graduando em linguagem. Seja bem-vindo, Estevão. Obrigado, Linda. Para mim é um prazer estar aqui com a doutora Fátima, com você, e falar um pouquinho desses serviços aí que nós estamos prontos a oferecer. Antes da gente começar o nosso bate-papo, quero dizer a você aí que está nos assistindo que este é o 36º episódio. Isso quer dizer que tem muito conteúdo disponível para você ter mais conhecimento sobre saúde e qualidade de vida. É só continuar aqui no nosso YouTube, tá? Inclusive, ativar lá o sininho, as notificações do nosso canal, dar uma curtida, encaminhar esse conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso a ele também. Estamos no Instagram, @Unimed João Pessoa, tem o portal da Unimed, uma página dedicada só ao nosso videocast e também tem a playlist no Spotify, onde você também encontra o nosso conteúdo. Nas redes sociais é importante, inclusive, a gente frisar que você pode interagir, sugerir temas, fazer perguntas, enfim, participar aqui também do nosso videocast. E falando em redes sociais, eu já vi que vocês são bem ativos, né? Sim. Gostam de compartilhar conteúdo nas redes. Os dois. Sim. Os dois. Querem compartilhar aqui o Instagram, o @ de vocês, para quem quiser seguir? Tá. O meu é mfátima _ Santos. mfátima _ Santos. O Santos. E o seu, E Estevão? o meu é fono.Estevão Silvestre. E lá tem vários conteúdos que também são bem importantes, para o dia a dia, para o conhecimento de todos. Dá uma acessada lá. Bom, vamos começar a nossa conversa. Eu queria começar apresentando um pouco as habilidades de vocês. Eu vou começar com a doutora Fátima. Onde é que a senhora se formou, doutora Fátima? Eu me formei na Universidade Federal da Paraíba. Eu fiz medicina, eu sou sertaneja, né? A senhora é paraibana. Paraibana. Do sertão. Do sertão. Qual a cidade? São José de Piranha. Eita! Eu sou de São José de Piranha e vim fazer o curso de medicina aqui. Eu também tenho outra formação, que eu sou fisioterapeuta, mas eu nunca atuei, tá bom? Então não posso nem dizer que sou fisioterapeuta. Entendi. Né? Então eu fiz medicina e fiz anestesiologia, fiz outras formações também, certo. Tá? Aqui eu também fiz um mestrado em saúde pública, na linha de enfermagem, fiz também um mestrado na Universidade de Pernambuco, na UPE, e agora estou também no meu 2º doutorado em ciências das religiões, aqui na UFPB, e estou estudando sobre espiritualidade e saúde. Já vou falar sobre isso, mas antes eu queria frisar o seguinte: a senhora é muito conhecida pela atuação na anestesiologia. Sim.
Como é que surgiu o interesse de cuidar de pessoas com desenvolvimento atípico? Tá. A minha história, ela nasce... Eu sou a filha mais velha, nós somos 7 irmãos. Certo. Desses 7 irmãos, a minha irmã caçula, ela também é médica, e ela planejou toda uma gravidez, e aí nasce o seu primeiro filho único, Pedro. E Pedro, ele é autista. Então, autista, nível de suporte 3. Esse suporte significa que essa criança ela precisa de muito suporte, muita terapia. E aí, a partir daí, a vida de toda a família, ela mudou. Né? Porque até então, a gente não tinha ninguém com necessidades especiais. E eu, como a irmã mais velha, e a minha diferença de idade para ela é grande, né? Quase 17 anos, eu me sinto uma tia-avó. Uma tia-avó, né? Porque é meu último neto e eu não tenho neto ainda, né? Meu último sobrinho e eu não tenho neto. Então, Pedro chega na nossa vida e, a partir daí, eu senti a necessidade de me aperfeiçoar de forma bem caladinha, estudar, para que eu pudesse também ajudar a minha família, a minha irmã, que estava precisando de ajuda nesse momento tão especial, que era esse suporte para Pedro. E hoje, além de ajudar a sua família, o Pedro, a senhora ajuda várias outras famílias, vários outros Pedros, né, que precisam de todo esse cuidado, esse carinho, né? E aí eu fui estudar, fazer cursos, né, participar de eventos, de congresso, fazer parte de algumas ONGs, e tudo é focado nessa criança do transtorno do espectro autista. A senhora também é logoterapeuta. Explica pra gente, para quem está assistindo, o que é isso? Quais são os benefícios dessa abordagem? Enfim. Tá. A logoterapia, ela é uma abordagem psicoterapêutica, tá? Então, se você imaginar a psicoterapia, ela tem a primeira abordagem, que é a de Freud, que é a do inconsciente. É Freud que divide o aparelho psíquico em componentes consciente, subconsciente. E Freud tem uma abordagem no prazer. Essa é uma abordagem, né, da psicanálise. Essa é a linha focada mais de Freud. Depois de Freud, surge a segunda escola vienense, que é a escola de Adler. O que foi que Adler? Ele estudou o indivíduo, e aí a abordagem dele é no poder, tá? Então, e aí surge a logoterapia. Nem focada no prazer e nem focada no poder. Então, nasce pelo seu teórico, um médico, neurologista e psiquiatra chamado Viktor Frankl. E quem foi Viktor Frankl? Que criou a logoterapia, que é a terceira escola vienense de psicoterapia. É uma abordagem que você cuida das pessoas, ok? E Frankl, esse médico que morava em Viena, que conviveu com Freud, conviveu com Adler, ele viu que a coisa mais importante era quem tinha um sentido para viver, tá? Então, as pessoas que têm um sentido para viver, elas têm um propósito. E aí elas conseguem, apesar da dificuldade, apesar do sofrimento, aquilo é uma força para que ele atinja o seu propósito. Então, Frankl, ele foi para a Segunda Guerra Mundial. Né? Na Segunda Guerra Mundial, ele passou por 4 campos de concentração, tá? E nesses campos de concentração, ele já era médico, já trabalhava, né, com seus pacientes. Ele leva os rascunhos dos seus manuscritos da logoterapia. Mas lá, os soldados, né, rasgam esse manuscrito, ele perde esses manuscritos. E nesses tempo que ele passou lá nos campos de concentração, ele perdeu o pai, a mãe, o irmão, inclusive a esposa que estava grávida. Então, foi muito sofrimento. E aí, ele começou a observar e estudar o comportamento das pessoas que sobreviviam ali naquele campo de concentração. E não eram as pessoas que eram mais fortes, tinham um preparo físico, até porque ele era bem franzino. Eram aquelas pessoas que tinham uma força interior, tá? Que o motivava, que fazia ele levantar, que despertava para o seu propósito. Então, a logoterapia e a análise existencial foi criada por Frankl, que é isso, é uma abordagem psicoterapêutica onde você encontra
o seu sentido de vida. Então, quem tem um sentido para a vida, ele consegue ultrapassar qualquer barreira. Então, é muito importante a gente ter um sentido para a nossa vida. E aí eu venho entrando na história do doutorado, né? Uhum. Que a senhora estava falando que está fazendo doutorado em Ciências das Religiões e a linha de pesquisa é Espiritualidade e Saúde. Saúde. Também fui informada de que sua tese vai ser com mães de crianças com autismo. Pois É isso, essa relação direta com as áreas deve ter alguma relação. Sim. Ah. Deixa-me falar uma coisa. Se você me perguntar hoje de quem a senhora é fã, quem a senhora admira, quem te desperta se aproximar para conhecer, eu diria que é uma mãe de filhos com TEA. Essa mãe é uma mãe admirável. Ela é uma mulher que ultrapassa qualquer barreira. A maioria dessas mães com crianças com TEA ou com algum atraso no desenvolvimento, elas são mães muito resilientes. E elas assumem um papel que faz todo um diferencial. Não estou desmerecendo as outras mães. Sim. Mas é uma mãe, né, Estevam? Uhum. Muito específica. Ela é uma mãe que ela ultrapassa os limites. Ela estuda, ela se dedica e ela vai à luta. Porém, tem que ficar uma coisa claro que há uma dor, né? Uhum. É uma dor, né? E Frankl, na sua teoria, ele diz que o seguinte: nenhum ser humano pode fugir de 3 coisas. Nós não vamos fugir, ninguém aqui, ok? Todo ser humano terá sempre uma dor. Essa dor, ela pode ser física, ok? Ela pode ser uma dor psíquica e ela pode ser enfrentar a morte. São 3 dilemas da humanidade, tá? A morte, tá? Essa dor física e espiritual. E também o sentimento de culpa. Todos nós temos culpa. Ah, porque eu fiz isso, porque eu disse isso que eu não devia ter feito. Então, é característica dos humanos, ok? Então, essa mãe, ela atravessa essa sua dor, essa sua luta, porque existe uma luta, né? Ela assume esse filho com muita determinação. Para quê? As terapias, para ele ser cuidado, para que ela consiga, né, investir, que ele seja uma pessoa autônoma e seja incluído. Então, eu tenho, assim, sabe, uma admiração enorme por essa mãe, sabe? Eu sou fã. Uhum. Então, por isso que meu objeto, Sim. meu orientador é um psicólogo, o professor Tiago Aquino, da Universidade Federal, e a minha linha Espiritualidade e Saúde, e eu vou estudar essa relação da mãe com esses 3 sentimentos, baseado na logoterapia de Viktor Frankl, que foi um médico, né, que passou toda essa experiência de sofrimento também, e ele conseguiu ver que as pessoas que têm um sentido, eles conseguem avançar. E na teoria de Frankl, que é importante chamar a atenção, tá, gente? É o seguinte: Frankl, nós temos a nossa parte biológica, né, as nossas reações biológicas, físicas. Nós temos as nossas questões psíquicas, Sim. mas ele aborda uma dimensão chamada noética, ou a nossa dimensão espiritual, ok? Então, Frankl, ele fala muito, dentro da sua teoria, ele aborda essa abordagem noética, espiritual, uma relação transcendente, uma relação de fé, independente de religião, uma relação pessoal, tá? Com Deus, né? A força que motiva esse ser humano a lutar e a correr de suas conquistas e entender que é essa força que faz com que você consiga ultrapassar as nossas dificuldades. Porque todos nós teremos dificuldades. É verdade. Estevam, você se formou onde? Eu me formei na UFPB também. Você é paraibano? Sou paraibano. De João Pessoa? Pessoense. De João Pessoa. Desde cedo você já sabia que queria ser fonoaudiólogo? Não. Não. Eu queria ser dentista. Sério? Como é que foi isso? Mas aí eu entrei, a nota não deu pra entrar pra odonto. Ela disse, não, eu vou entrar, vou fazer a opção de curso lá dentro. Uhum. E aí, quando cheguei no 3º período, mais ou menos, eu me apaixonei pela fonoaudiologia por causa de uma professora, a professora Manuela Leitão. E ela deu os fundamentos da fonoaudiologia e eu disse, não. E aí, no mesmo tempo que eu estava estudando os fundamentos da fono, eu estava estudando uma cadeira de ortodontia.
E eu odiei a cadeira de ortodontia. Olha isso. Aí eu disse, não, realmente não Já é, pensou? não é para ser odonto. Aí a fonoaudiologia que me abraçou. Tá vendo? E como é que surgiu o interesse de trabalhar nessa atuação em terapias especiais? Então, durante toda a minha graduação, eu trabalhei com voz. Tá. Então, voz de cantor. A gente fica até tímido de falar, né, doutora? Sim. Porque fica o fonoaudiólogo o quê? Analisando. A gente falando, mas tudo bem. Que eu tô falando? Então, eu trabalhei tudo com voz, né? Então, assim, os meus projetos de extensão eram com voz, os meus trabalhos eram com voz, meu orientador era da área da voz. E aí, quando eu saí da UFPB, o que me abraçou foi o mundo neurotípico, né? Então, meu primeiro atendido foi uma criança com TEA. E eu não sou muito de arredar, não. Então, eu digo, vamos encarar. Aí comecei a entrar no mundo, foi dando certo. E até hoje estou aqui nesse mundo. E você também é mestre em modelos de decisão e saúde. Sim. Qual a atuação, assim, prática de quem se especializa nessa área? Então, o mestrado em modelos de decisão em saúde foi um desafio pessoal, porque eu sempre fui péssimo em exatas. Sempre fui péssimo em matemática. Não é tanto que minha nota da redação nem foi lá em cima, é de matemática super baixa. Tamo junto. E aí precisava criar gráficos, estatística para discutir os casos, né? Exatamente. Lembrando que... E aí eu disse assim, não, então vou encarar esse mestrado, porque ele é totalmente metade do pé em exatas. Sim. E aí a gente trabalha com problemas reais, né? Principalmente falando do Brasil. Então, assim, o meu mestrado chega uma pessoa com problemas vocais e aí nós temos que acelerar esse processo de atendimento, né? Porque é no SUS, a gente sabe que demanda esse tempo. E a gente trabalhou com uma medida que analisava a voz e aí me dizia se aquela pessoa tem um problema ou não vocal. Não precisava fazer toda aquela triagem. Sim. E aí a gente trabalha com esse modelo de decisão, que é um modelo estatístico, e computadorizado, né, com inteligência artificial, para conseguir identificar. Aí eu me aventurei e deu certo. E hoje eu aplico isso basicamente na gestão do meu consultório e também agora na Unimed. E né? sua pós-graduação é em linguagem? Tem relação aí também com o cuidado de pessoas? Totalmente. Eu entro totalmente agora na área da linguagem, né? Porque a gente sabe que uma das vertentes que são prejudicadas nos transtornos do neurodesenvolvimento é a comunicação. Sim. E aí a gente trabalha justamente nessa linguagem, tanto em como eu posso analisar, como eu posso observar, traçar um plano terapêutico para aquela pessoa e identificar os pontos que estão em déficit no que diz respeito à linguagem. Entendi. Bom, nossos convidados devidamente apresentados, vamos entrar agora na Unintegra, né? Terapias especiais. Como eu falei aqui na abertura do nosso videocast, a Unimed João Pessoa vai abrir muito em breve duas clínicas especializadas em síndromes e patologias do neurodesenvolvimento. Doutora Fátima, quando é que a Unimed João Pessoa percebeu essa necessidade de abrir esses serviços? Olha, a Unimed, o usuário dela, ele participa das clínicas, né? Então, o nosso usuário, ele é assistido nas clínicas. E a gente vai continuar também com esse modelo de parceria, sim, tá? Sim. Até porque nós não dá para abraçar tudo. Mas, assim, é muito importante que a Unimed, enquanto operadora de saúde, e aí é uma visão bacana do nosso presidente, que ele disse, não, a gente precisa ter o nosso serviço também, tá? A gente precisa se preocupar também com a qualidade da assistência que a gente vai oferecer. E aí ele me chama para esse desafio, né? E aí ele disse, Fatinha, venha me ajudar. E aí eu vim para esse desafio, que é montar essas unidades de terapias especiais e também de terapias convencionais, sim, porque a gente tem muitas crianças que muitas vezes recebem esse diagnóstico, e esse diagnóstico, ele com as próprias terapias convencionais pode ser resolvido. Sim. Então, nós desenhamos um modelo, tá? Então, qual é o modelo? É um modelo que a gente saiba o que está entregando ao nosso usuário. Uma preocupação de cuidado, sim, de humanização, de qualidade da assistência, que é esse programa de terapias, tá? Então, lembrando que nós trabalhamos com as terapias
especiais, que é por uma equipe multiprofissional. Então, nós desenhamos focado em 3 eixos. Quais são os eixos que vai nortear o nosso programa? Primeiro eixo, a criança, ok? Essa criança com diagnóstico individualizado, com protocolos personalizados para aquela criança, conforme a sua necessidade, conforme o nível de suporte, Sim. né, que essa criança precisa. Esse é o primeiro ponto. A criança é um eixo. Segundo eixo, também na família, tá? Nós precisamos que essa criança, que essa família, né, que tem essa criança, ela entenda qual é a terapia, como é que a Unimed está trabalhando, para que dê continuidade. Sim. Que é muito importante a participação, né, da família. Ativa da E aí, família. a participação ativa da família. E aí, para a gente acolher, ouvir e, acima de tudo, andar coladinho com reuniões clínicas, com discussão de casos, com a mãe, o pai, a avó, trazendo as necessidades da criança, relatando a evolução. E o outro eixo é o profissional. Toda a minha equipe multiprofissional. Sim. E aí que essa equipe, ela tem médicos, neurologista, neuropediatra e todas as outras especialidades multidisciplinar. Fono, né, terapia ocupacional, psicologia, com experiência, com especialização em analista de comportamento, fisioterapia, psicomotricidade, psicopedagogia e também Musicoterapeutas. exatamente, musicoterapeuta, que mais também, Estevão? Neuropsicólogos. Neuropsicólogo e psicopedagogia. Então, é uma abordagem, tá? A criança com TEA, né, Estevão, Sim. ela recebe uma abordagem muito complexa, tá? Então, essa criança precisa ter um diagnóstico e um programa terapêutico individualizado nas suas necessidades, Sim. tá bom? E aí a gente vai poder o quê? Monitorar relatórios, evolução, Sim. vai compartilhar com os pais. E aí isso é cuidar. Então, é isso que a gente quer. O que é que a Unimed quer? A Unimed quer pegar o seu usuário, a sua criança, né? Esta família, ela precisa ser assistida. Doutora Fátima, uma das clínicas vai ser exclusiva para o autismo, Vai. é isso? Sim. E a outra vai ter um atendimento mais amplo. Vai ser mais amplo também, Tá. né? E a gente vai pegar outros transtornos, ok? E a gente tem também síndrome de Down, né? A gente TDAH, o TOD, algum atraso também da linguagem. A criança pode ter algum atraso que muitas vezes não é TEA. Tá. A criança pode ter um atraso, né, Sim. Estevão? Na fala, um atraso também, tá? Aprendizagem. Uma aprendizagem. E isso, muitas vezes, ela precisa ser cuidada, assistida. E às vezes ela não tem TEA. Ela Sim. tem, né? Ela tem esse atraso. Conforme a terapia, a gente vai vendo, esse diagnóstico pode ser até mudado, né? Então, quando não se fecha um diagnóstico, então é um risco de TEA, a gente trabalha e a gente vê que está evoluindo, aquela criança vem evoluindo, então a gente diz, poxa, eu já acho aqui que não seja TEA, talvez a gente possa mudar esse Sim. diagnóstico aqui. E aí passa por uma avaliação com o neuropediatra e às vezes muda, já aconteceu muito comigo. Eu vou trazer os números que você estava falando lá, né, dos seus estudos, para a nossa conversa, sim. É possível, Estevão, você consegue mensurar o percentual de pessoas com desenvolvimento atípico que são atendidas, por exemplo, no seu consultório, e entre elas, qual a proporção das pessoas com TEA? A gente consegue fazer Sim, eu diria que hoje 80% do meu público é TEA. 80%? 80% do meu público é TEA. É a maior demanda que a gente recebe hoje. Nossa. É claro que, concomitante com TEA, vem outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, sempre, quando a gente vai estudar a genética do TEA, a gente vê que 80% é muito parecido com o TDAH. Então, geralmente, esse paciente com TEA sempre vai apresentar algum outro transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Porque existe uma tríade clássica, né, do TEA, né? É bom que fique muito claro aqui. TEA é um espectro, não é uma doença, tá? Não é doença, tá? Essa criança, ela apresenta... A tríade é o quê? Ela tem uma disfunção social, né? Esse é o primeiro ponto, tá? Certo. É aquela criança que ela tem dificuldade de relação, Interagir, iniciar um discurso. de brincar, de iniciar uma conversa, de olhar muitas vezes no olho. É aquela criança que gosta de brincar só.
nós temos as disfunções na comunicação ou na linguagem, que é isso aí que o Estevam estava falando também. E temos também as disfunções, que é importante no comportamento. Tá? E são 3 disfunções que você fecha um diagnóstico de TEA. Tá bom? Sim. Agora, onde é que há o maior prejuízo? São nas disfunções social. Tá? Uma criança com TEA, ele tem uma disfunção, o maior prejuízo é no social. Até muitas vezes o que vai descartar ser um TDAH, por exemplo, e um TEA. A diferenciar uma coisa entre As questões sociais. Então, às vezes, chega a criança que interage, que brinca, que faz amigos, né? Mas tem alguns déficits na aprendizagem. E aí, às vezes, pensa-se no TEA, mas aí com o desenvolver a gente vê que não é o TEA, é o TDAH. Gente, nos últimos anos, a impressão que a gente tem, olhando do lado de cá, é que nos últimos anos aumentou o número de pessoas diagnosticadas com TEA. É isso mesmo, doutora Fátima? E aqui, se for, a que se deve esse aumento? Primeira coisa, a ciência, ela evoluiu, tá? E a informação, ela é passada de uma forma mais clara, ok? Então, muitas vezes, a coisa, ela ficava ali escondida. A mãe, quando vinha perceber, muitas vezes, passava muitas vezes batido. Tá? Achava diferente, mas não tinha informação sobre, né? Não tinha informação. Então, hoje não, né? Hoje a gente tem instrumento de rastreabilidade, de triagem, eu diria, por exemplo, o M-Chart, o R-Chart, tá? E é também importante, Estevam, ele é mais frequente, o TEA, ele é mais frequente no menino, de 4 para 1. Então, no que nasce, tá? 4 crianças são meninos do que meninas, tá bom? Entendi. Então, é importante que a gente tenha. Então, a coisa, ela ficava ali escondida, achava que era aquela criança, que ela era tímida, era aquela criança recatada. Então, hoje, outra coisa, os estudos, tá? Eles cresceram muito, a ciência né? Evoluiu muito. Hoje, você tem maior acesso ao neuropediatra, tá? O pediatra, ele está mais atento a essas questões. Eu diria que sim, a informação, a comunicação. E é por isso que existe um movimento, né, tão dentro da sociedade para a gente levar esses esclarecimentos para a criança, para os pais. Verdade. Bom, vamos entrar mais a fundo aqui nos diferenciais das clínicas da Unimed João Pessoa, né? E aí a minha primeira pergunta é quais vão ser, né, esses diferenciais da Unintegra? O que é que vocês poderiam adiantar aqui para a gente? Tá. A primeira coisa a gente vai trabalhar com essa equipe multiprofissional. Essa criança, com essa família, ela vai ser vista, né, como um todo, não separado. Sim. Essa criança, ela vai passar por protocolos, esses protocolos passando primeiro pela neuropediatra. Tá? Essa neuropediatra, encontrando necessidade, vai solicitar os testes, tá? Do neuropsicólogo, que é muito importante, alguns testes. E depois ele vai passar pela avaliação da equipe multiprofissional. E aí, o que eu chamo a atenção é que nós queremos oferecer sessões de terapias, tá? Terapias, né? Então, e com protocolos personalizados. E outra coisa também que eu chamo a atenção, a nossa clínica, a gente vai trabalhar muito pautado na segurança do paciente. Tá? Existe aí hoje uma resolução, que é a RDC 36, que é a resolução da segurança do paciente. Então, a questão da higienização das mãos, a questão de uma comunicação efetiva com os profissionais e com a família. Tá? A gente vai trabalhar protocolos de risco de queda, para que não aconteça queda com essa criança. Então, a gente vai trabalhar com padronização e, além do mais, essa criança, nós vamos monitorar através de relatórios. Não vai ser eu acho, não. A gente vai trabalhar com evidências. Base de dados, né? Base de dados. Eu vejo que a senhora, por várias vezes hoje aqui, falou da questão do atendimento individualizado, personalizado, né? Qual a importância desse atendimento? É mais eficaz? Vocês percebem que os resultados aparecem mais rapidamente quando existe esse atendimento individualizado? Totalmente. Eu sempre digo que qualquer transtorno, ele não é uma receita de bolo. Tá.
Então, eu não posso chegar com uma criança que tem TEA, chegar com a outra que tem TEA e fazer a mesma intervenção, né? Porque cada indivíduo é único. Então, muitas das vezes, eu preciso entender qual é a porta de entrada daquele indivíduo, como ser único, né? E aí, quando eu penso com equipe multiprofissional, estrategicamente, naquele indivíduo, tendo a realidade, sua família, o seu tempo, se ele faz outras terapias, né? É totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência de ir para algum profissional que passava alguma coisa assim genérica e para outro que te dava uma atenção individualizada, perguntava sobre o seu dia. Então você se sente até mais acolhido, mais seguro, né? Então isso faz total diferença. É uma relação de confiança, né? Você já pensou que para essa mãe, não é, que tem esse seu filho, né, único, que ela programou esse filho e que ela vê as necessidades dele conforme o suporte, ela querendo tentar deixar ele o mais autônomo, né, com as atividades básicas de vida diária que essa criança precisa ter trabalhado. Então, eu falo nesse acolhimento que essa mãe, ela precisa se sentir segura onde está seu filho. Então, que ele está recebendo terapias, que ele está sendo bem assistido, que há uma evolução e que ela também, eu quero essa mãe participando. É tanto que eu falei para você que é uma tríade, é um tripé, não dá para trabalhar isolado, não é? Não dá para trabalhar. E aí a gente também pretende criar um programa de inclusão para a gente trazer esses jovens para ser jovens aprendizes, para colocar no mercado de trabalho. Então, a gente está sentando aí com o nosso assistente social para criar um programa de inclusão. A gente tem que incluir, minha querida, tá? A gente tem que incluir porque a sociedade precisa entender isso. Tá? E depois da infância, o autismo não vai sumir. Não vai sumir, né? Exatamente. E como esses adultos eles vão estar entrando, entrando, né, na sociedade. Na sociedade. Né? A gente precisa ter isso. Isso é um olhar, não é? É um olhar que vai além de só de uma assistência. Não é? Eu digo que é a verdadeira promoção da saúde. É quando eu vejo esse indivíduo como um todo. Não é? Ele é um todo, um indivíduo que ele participa, ele está no meio social, mas que ele precisa ser visto de forma completa. Vocês falaram aí da questão da equipe multidisciplinar, né? São vários profissionais, várias especialidades juntas para alcançar aí os melhores resultados. Como é que vai ser essa comunicação entre os profissionais, né, dentro da Unintegra? Tá. Primeira coisa, nós fizemos um plano. A clínica ela tem esse programa e cada profissional, né, elaborou o seu programa. Existe um programa discutido, né, Estevão? Sim. Então, discutido, nós temos a equipe de fono, a equipe de TO, então desenhou esse programa e aí, dentro desse programa, com alguns testes específicos para cada criança. Então, a criança, ela passa primeiro a avaliação com a mãe. Primeira coisa, a avaliação é com a mãe. Depois dessa mãe, vai avaliar a criança. Que nível, o quanto aquela criança vai precisar de terapias. E aí vai se programar essas terapias nessas necessidades, tá? E cada um fez o seu plano terapêutico. Mas que ele tem os requisitos, tá? Mas eu vou aplicar conforme a sua necessidade. Tá bom? Esse é o modelo centrado no indivíduo. Esse é o atendimento onde você vai no profissional e ele centra na pessoa. Tá? Não na receitinha, não. Ele centra naquele indivíduo. Esse é o que está precisando. É isso que eu vou fazer. E é diferente. Uma professora minha de saúde coletiva sempre dizia, você não vai receber alguém só com a laringe e a cabeça. Exatamente. Né? Você vai receber ele como um todo. Como um todo. E aí, esse contato entre a equipe multi é de extrema importância. Eu falo isso porque muitas das vezes eu vou precisar introduzir uma comunicação alternativa, que é uma prancha com figuras que a criança vai se comunicar, que é uma criança que ainda não verbaliza, né? Só que se essa criança ela tiver algum déficit motor fino de apontar, eu já vou ter dificuldade de usar essa comunicação. Então, aí já entra o quê? Um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, para me ajudar nesse trabalho. Então, eu não consigo evoluir aquela criança sozinha. Porque se ela tiver bem na fala, mas tiver com outros déficits, então
qual é o propósito, né? De realmente evoluí-la como um todo. Por isso que esse contato mútuo é de extrema importância. Ô, Estevão, dá para a gente adiantar algumas informações sobre o Unintegra, por exemplo? Onde vão ficar as 2 clínicas? Se já está definido como é que vai ser o funcionamento, horário, dias, enfim. Eu sou péssimo em decorar locais, mas uma vai ficar no Tambiá. Tambiá ali perto do Sonho Doce, certo. ali perto na praça. Perto da Praça da Independência. Praça da Independência. Monsenhor Valfredo Leal, se eu não me engano. Isso. E a outra, a gente vai funcionar ali perto da Unimed. Da sede. Na Marechal Deodoro. Na Marechal Deodoro. Tá. Porém, uma coisa que é importante, nós pretendemos também criar uma clínica para os adolescentes. Que já é uma outra abordagem. Sim. Tá? Então, porque a abordagem ela vai até 12 anos. Depois de 12 anos, essa criança, são outras atividades, são outros despertar, são outras terapias, é outro mundo. É outro mundo. E aí, a gente precisa focar nas deficiências das atividades de vida diária que essa criança tem, né? Então, entrar num banco, o que é isso? Ir ao hospital, é outra coisa também, o supermercado. Como é que essa criança... Então, a fazer compras. Então, nós vamos criar estações terapêuticas. Sim. Tá? Essas estações terapêuticas, ela funciona como... Seria o quê? Um banco, uma igreja, um mini hospital, um supermercado, cabeleireiro, tá? Onde essa criança, para ele poder... Como é que ele vai... quando ele entra naquele local, o que é que mais leva ele a desregular? Né? O que é que leva, muitas vezes, aquela criança a ter pânico ou desenvolver uma crise? Tá? Sim. Então, a gente precisa trabalhar nessas estações. Entendi. Como é que vai ser o acesso às clínicas? A triagem vai continuar sendo feita, por exemplo, pela equipe do Viver Bem? Tá. Nós temos o nosso portal, né? Como é que acontece? Primeira coisa é o seguinte, a mãe, ela observa que aquela criança, que o seu filho está com algum atraso, né? Tá. Aquela criança que chama a atenção da mãe. Sim. Geralmente, ela procura um pediatra ou ela procura, ou vai direto no neuropediatra. Nesse neuropediatra, vai passar por essa avaliação. Certo. E nessa avaliação, ela vai ser encaminhada. Precisa, sim, de um laudo médico. Lembrando que só se inicia as terapias após um laudo médico. Quando o médico, ele fecha esse diagnóstico junto com a equipe multiprofissional. Entendi. Ou trabalha pelo menos com risco, né, doutora Fátima? Entendi. Bom, gente, quero conhecer aí um pouquinho mais dos nossos convidados para além do trabalho, né? Porque a gente já conheceu um pouquinho da formação, de como eles iniciaram no campo de estudo e de trabalho que eles atuam, mas agora eu quero saber o que é que vocês fazem para além, né, do trabalho. Vou começar com a doutora Fátima, que me surpreendeu bastante, porque ela gosta de adrenalina, ela gosta de aventura. Olha ela aqui já fazendo pose e tudo. Peraí. Como é que surgiu aí essa vontade, esse gosto por aventura, por esportes de aventura? Eu já disse a você que eu era sertaneja. E eu amo a vida, sabe? Eu acho viver a maior graça, sabe? Eu vivo cada dia intensamente como se fosse o meu último dia. Cada dia hoje é meu último dia. Então, eu faço tudo para ninguém estragar o meu dia. Então, eu tive uma infância muito bonita no interior, né? Depois eu vim para a capital correr atrás desse meu sonho de ser médica. E eu fiz uma longa trajetória. E eu sempre gostei da natureza. Eu adoro aventuras. Isso eu adoro. Onde aí? Esse aqui é em Caminho, deixa eu me ver onde é. Acho que isso aí é em Santa Rita. É em Santa Rita, esse aí. Olha tá? Aí. Sim. Eu faço parte de vários grupos de trilha. Mesmo? Eu adoro ecoturismo. Adoro caiaque. Amo caiaque. Inclusive, ela foi no meu aniversário, não me chamou pra trilha. Pra trilha, né? Depois eu tenho que fazer uma, foi. Depois eu vou cobrar. Eu gosto muito. Eu gosto de adrenalina. Eu acho importante eu buscar se superar. Sim. Porque cada aventura que você vive, você se põe à prova. Até onde eu posso ir. E amo trilha. Mas por que eu amo trilha, as meninas? Porque
A trilha, ela tem momentos que são difíceis, tá? Mas ela te impulsiona a andar. Aí é no Pico do Jabre. Pico do Jabre. Pico do Jabre aí, querida. Legal. Muito lindo. Paraíba, eu conheço a Paraíba toda. No Brasil. Nossa, a Paraíba é linda. Então, a trilha, aí, sabe onde é? Aí é Serra da Canastra, num bambuzal. Serra da Canastra. Já pensou? Uma aventura maravilhosa. Aí, Serra do Cipó, também em Minas Gerais. Gente, Minas Gerais, olha. Pose. Muito bem. A história é linda desse andarilho, é lindo. É lindo. Isso aí é legal. Minas Gerais. Tudo aí é Minas Gerais. Não, e as Muito paisagens lindo. lindíssimas, Lindas né? paisagens Deve ser lindas. uma... Dá uma paz, ó. Serra do Cipó, Cerrado, é em Minas Gerais. Aqui é em Lucena, né? Aqui é em Lucena, não. Aqui é Conde, Coqueirinho. Coqueirinho. Ali, exatamente, Coqueirinho. E você sente assim que sempre quando tem essas atividades, a bateria recarrega. Recarrega. Querida, eu amo viajar, tá? A minha primeira viagem, eu fui conhecer a Terra Santa. A primeira vez que eu andei de avião foi para ir para Israel, tá? Eu sou uma profunda estudadora da Bíblia e os ensinamentos do cristianismo, ele é lindo. É muito belo, não é? Você entender o que é ser cristão. Então, o primeiro lugar que eu fui, aqui é Presidente Figueiredo, aqui é em Manaus, Amazônia. Tá lindo esse lugar aí. Cachoeira da Judéia. Aqui eu tô fazendo um cruzeiro no Rio Negro e Solimões. Conheço muito lugar. Conhece muita coisa, viu? Conheço o Brasil. Eu não junto nada material, Sim, tá bom? Tá. Tento ser o máximo desapegada e eu quero construir muitas memórias para mim e criei meus filhos também assim, tá? Porque é o que fica para a vida. Nós não vamos levar nada. Verdade. Aqui é uma passagem. E essa passagem, ela tem que ser marcante. E marcante com o que eu acho de belo. Então, eu amo trilha, porque tem obstáculo, mas me impulsiona a andar para frente, me impulsiona a me ressignificar trajetórias, me faz focar onde eu quero chegar. E outra coisa, me ajuda muito ao meu autoconhecimento. Então, se você me perguntar o que é que me faz me autoconhecer, as trilhas. Ali, quando eu estou fazendo essas trilhas, eu vou conhecendo pessoas, mas eu também vou me conectando com a natureza e comigo mesma. Isso é muito legal. Não é? Muito legal. Me conecto muito comigo. Vou passar para o Estevão. Vamos ver. Estevão. Não, eu já soube aqui de algumas coisas dele. Ele é mais calmo. Comparado à doutora Fátima, minha vida é super sem graça. Ele é mais tranquilo, gente. Aqui, por exemplo, ele está com a turma, um grupo de jovens. É um grupo de jovens da minha igreja. Você lidera, Eu lidero o grupo dos jovens há 6 anos. E aí tem Geração Ação. Geração Ação. Há quantos anos? Há 6 anos. 6 anos? 6 anos. Encontros semanais. Todo sábado a gente tá junto, durante a semana também. E aí o meu propósito é guiá-los espiritualmente para encarar essa vida. E vocês têm um clube de leitura, é isso? Esse é o clube de leitura, esse foi o 3º que a gente acabou. E aí a gente sempre traz obras relacionadas à Bíblia. E aí a gente sempre tá lendo, conversando também, sabendo as dores deles também. Nunca quis experimentar um esporte radical, tipo doutora Fátima ali, tá? Um rapel, um bungee jump. Pra você ter noção, quando eu vou num parque de diversões, eu fico só no bate-bate. Só no mais ou menos. Eu tenho que ser mais corajoso. Eu já gosto de rapel. Eu gosto de... A senhora não me chama pra equação? Eu gosto de tirolesa, mas vou lhe chamar agora. Tirolesa. Eu adoro Tem que me chamar. tirolesa. Preciso de alguém que me dê coragem. Eu gosto de ficar pendurada, eu gosto de altura. Mesmo. Eu gosto de vencer, lindo, meus desafios. Legal. Tá? Isso é legal. Eu andei avião segurando assim, ó. Eu gosto de me colocar à prova. Eu gosto de ver até onde eu consigo ir, sabe? Mas lógico que eu tenho medo. Eu faço os esportes com muita segurança. Sim, né? Lembrando que eu sou anestesista, eu trabalho com muita segurança. Eu sigo todos os treinamentos, então eu faço treinamento com tudo isso. Olha, Estevão, que lindo. Olha, ele cantando. Canta também, Estevão? Eu canto. Desde pequeno eu canto. Isso foi no recital, que eu trabalho numa escola em Recife. E aí no final do ano teve um recital, aí a gente fez uma apresentação musical. Olha aí. E além de ler
participar do grupo da igreja, liderar o grupo da igreja e cantar, ele também cozinha. Eu gosto muito de cozinhar. Que coisa. Olha aí! Olha que maravilha. Se eu não fosse fono, eu seria chefe de cozinha, Chefe tenho de certeza. Que legal. Essa receita foi o quê? Foi um ravioli. Eu fiz com carne, Você bem que faz a simples. massa e tudo. Faço a massa, o molho, Não, é o profissional. recheio. Tá vendo? Pois é. A senhora me chama pra trilha, eles chamam pra comer Vou lá lhe em chamar casa. pra uma Pronto, trilha. Vou tá chamar, viu, linda? A gente chama a Linda também pra ir com a gente. Eu vou, hein? Tu vai? Eu A trilha? vou. Pois vamos. Vou. Você vai ver, viu? Olha, eu não sou tão assim, não, mas eu já saltei de paraquedas 2 vezes. Foi? E Ah, ao ótimo. vivo. Viu? Ao vivo. Ao vivo. Ai, que maravilha. Me pergunta se eu farei de nunca- novo. Não, eu já fui pedra da boca. A pedra da boca, eu já fui várias vezes no pêndulo, né? Mas eu legal. nunca... Eu já andei de balão, Sim. tá? Andei de balão em Praia Grande. Balão é- Balão é maravilhoso, viu, gente? Você comemora o nossa, aniversário é. de balão. Mas eu nunca soltei de paraquedas. Já Tenho saltei vontade, 2 sabia? vezes. É uma Duas experiência incrível. É, uma experiência. Imagino. Mas assim, tá bom, já foi 2 Tá vendo? vezes, né? Já Eu provei, tenho história pra já contar, provei, né? Eu velei uma massa, um ravioli, você fez a massa e tudo. Fiz a É massa a e sua tudo. especialidade, tem outra. Eu gosto muito de culinária italiana. Então, tiramisu, ravioli, Coisa lasanha. fina, gente. É que outra bom. coisa. Tudo certo. É tudo fácil. bem. Bom, voltando ao nosso papo aqui, vamos entrar agora e conversar um pouquinho sobre as síndromes, sobre as patologias do neurodesenvolvimento, tá? E aí eu queria já começar a gente explicando minuciosamente, doutora Fátima, para quem está nos assistindo, o que é o TEA, o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele é por isso que diz espectro, tá? A criança apresenta alguma deficiência, dependendo do seu nível, na comunicação ou linguagem, Certo. ok? Ele apresenta nessa relação social, por exemplo, a gente está falando aqui, eu estou olhando para você, eu estou fixando o olho em ti, e a gente fala também pelos gestos. Uhum. E em comportamento. Então, a criança, ela tem comportamentos que esses comportamentos, muitas vezes, eles se repetem, eles são repetitivos e muitas vezes a criança, ela não consegue controlar, eu acho que é isso, né, Estevam? Esses comportamentos que a gente chama inadequados. Sim. São comportamentos inadequados de uma reação. Uhum. Então, esse espectro, ele se caracteriza por esses 3 componentes. E aí, tudo que se elabora de tratamento tem que se elaborar em cima desses 3, dessa tríade. O que é que está na origem, Na origem. por exemplo? É algo genético, enfim. Existe 80% dos estudos, né, as revisões de literatura, diz que é genético, mas também tem ambiental e também tem neurobiológico. Uma quantidade mínima, mas sim. Hoje a gente poderia dizer que seria genético. Então, a criança, ela já nasce com TEA. Agora, ela tem uma faixa etária para ela manifestar esses seus, né, sinais, tá bom? E esses sinais, ele vai se manifestar, tem um prazo. Então, acredita-se que até 3 anos, 3, 4 anos ali, 3 anos, 4 anos, você consegue fechar esse diagnóstico do TEA, dessa criança que apresenta esse atraso. Estevão, quais são os sinais assim, que os pais podem ficar atentos, né? Devem observar para justamente identificar o mais cedo possível se o filho precisa de um acompanhamento especializado, enfim. Quando a gente fala assim, o mais cedo possível, a gente pode identificar, alguns estudos já mostram que desde a amamentação, o bebê ele já dá alguns sinais que pode ter algum transtorno do espectro autista. Por exemplo, se o bebê ele não te olha, né, durante a amamentação. Tá. Mas esses sinais eles são muito sutis, né? São muito sutis, muito mesmo. Quando a criança vai crescendo, né, a primeira infância vai acabando, chega ali nas primeiras palavrinhas, o balbucio. Então,
eu escuto muito assim, começou a falar com o ano parou. Uhum. Então, geralmente, esses são os primeiros indícios. A gente não fala também só da questão da linguagem. Eu Certo. falo porque eu tô na minha área confortável. Mas essa criança tem um atraso em andar. Então, com 1 ano, essa criança ainda não tá andando. 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, não tá andando ainda, né? Ela tem uma hipofunção da musculatura. Então, é mais difícil dela segurar a cabeça, dela rolar pelo próprio corpo. Então, isso vai nos dando indícios. Eu diria assim que o que vira chave na maioria dos pais são realmente as estereotipias que aparecem, né? Desde muito cedo podem aparecer. E também a questão da linguagem, que sempre tem um atraso. Gente, eu queria que vocês explicassem a diferença entre o TEA, né, o transtorno, o transtorno de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E também o transtorno opositor desafiador, o TOD. Qual a diferença desses três? O TOD, transtorno opositor desafiador, é aquela criança que tudo ela diz não, tá? Como assim? É aquela criança que você chama para uma atividade, ela diz não, ela não aceita, ela tem uma dificuldade de aceitar algumas normas. E ela precisa de um acompanhamento. É aquela criança que você diz, olha, tá na hora de você tomar banho. Vou não. Vê almoçar, sentar na mesa. Não vou. Então é aquela criança que ela está sempre desafiando. Tá? Então, ela começa sempre desafiando em casa. E, se não acompanhada pelo acompanhamento, tá? De um psicólogo, né? Usando aí alguma abordagem dentro da psicoterapia, ele leva a vida adulta. É aquela pessoa que você tem dificuldade de relacionar. Tudo diz não, tudo bota dificuldade muitas vezes. Né? Então, é uma pessoa que aquela criança, ela irrita muitos pais, ela não consegue criar muitos vínculos com o colega. Então, isso já chama atenção. Por isso que chama-se opositor desafiador. A gente sempre vai ver também que esse transtorno, de certa forma, ele sempre vai desafiar figuras de autoridade. De autoridade. Então, vão ser os pais, os professores. Os professores. Então, aquela criança enxerga você como uma figura de autoridade, automaticamente ela vai te desafiar. E aí, é muito comum que o TOD ele venha sempre acompanhado do TEA ou do TDAH, né? Não é uma regra. Mas muitas das vezes, quando a gente vai ver, sempre tem um transtorno associado. Quando não, às vezes é só uma criança com um temperamento mais difícil, né? Mais desafiador, de fato, e que não chega a fechar um transtorno. E então, tem um livro muito importante, não sei se você já leu, é chamado O Reizinho da Casa. Esse livro é maravilhoso. Ele é um livro, eu li esse livro porque é muito importante, porque ele conta essa criança que não aceita exatamente a autoridade do pai. Então, ele passa a ser o rei da casa. Às vezes, esses dias aí, eu andando, estava no supermercado e uma criança, eu quero isso. E o pai, não, eu já lhe dei, você já colocou. E ele insiste. Eu digo, ele vai se jogar no chão, né? Às vezes, muitas vezes, se joga no chão, começa a chorar, para que aquilo que ele quer, ele consiga. Comportamento de agressão também. Comportamento de agressão. Com os amigos. E a gente vê que começa a prejudicar todo o seu desenvolvimento, né? Desenvolvimento social, aprendizagem, porque não quer ficar na sala de aula, não quer aprender. Não aceita. Então, a gente vê que realmente traz, assim... déficit na sua vida diária. Social também. Social. Gente, já o TDAH, né? Você perguntou. O TDAH, né? Muitas vezes, você pode ter uma hiperatividade, né? Você tem a hiperatividade. Que é o H, né? Que é o H. E aquela hiperatividade é aquele cérebro que trabalha aquele turbilhão, muitas vezes não consegue se concentrar, muitas vezes está falando, já está pensando em outra coisa. É aquele cérebro muito acelerado. E às vezes a gente tem que entrar com medicação, que tem uma resposta muito boa. É engraçado que quando eu converso com pessoas que têm um TDAH, e aí eu digo assim... Você tem dificuldade em prestar atenção? Geralmente as pessoas respondem assim, não é dificuldade de prestar atenção, eu quero prestar atenção em muita coisa, né? E aí você acaba aprendendo fragmentos, não consegue aprender de forma realmente sólida. E a gente vê que na maioria das vezes o TDAH também precisa ter um escape corporal, de certa forma. Então é aquela pessoa que externaliza essa inquietude. Então...
tá balançando a perna, tá tirando o Atenção, sapato, Não tá consegue. mordendo a caneta. Então, realmente, isso causa também um desconforto muito pessoal, né? Uhum. Que ela tenta prestar atenção, tenta se concentrar, tenta focar, só que não consegue. Às vezes vem com as duas coisas, falta de atenção, Sim. né? E E aí, hiperatividade e hiperatividade. E às vezes vem só com um também, também, né? viu? Só com Você pode vir só com o falta de TDA. atenção. Ô, gente, é possível passar a vida inteira e não saber que tem autismo? Se é possível, sim. Sim. A gente vai dizer que sim. Claro que é possível, passou batido o diagnóstico, né? Com certeza de uma forma, ou de uma forma leve, Uhum. aquele indivíduo, aquele adulto, que levou uma vida, teoricamente, dentro de uma normalidade e que as pessoas não observou, então ficou muito guardado aquilo ali, né? Muitas vezes, aquela pessoa mais retraída, que tem dificuldade de relacionamento, pode sim. Engraçado que geralmente isso é muito comum em mulheres. Inclusive, a gente colocou aqui no nosso roteiro o caso da atriz Letícia Sabatelli, né? Que aos 50 anos teve o diagnóstico. Né? É porque Então, biologicamente a gente vê que a mulher ela é muito mais propensa a observar o social. Então você vê, eu acho que minha mãe, por exemplo, mexe a panela, brigava comigo. Faz mil coisas. Falava 200 com meu coisas pai, ao mesmo tempo. Então a mulher ela A tem gente faz. mais essa habilidade de observar o Sim. social, consequentemente de imitar mais. É. Então quando uma criança, uma Não menina imita. que ela tem o TEA e tem alguns déficits sociais, ela começa a observar, pera, mas o meu amigo tá fazendo isso. E ela começa a imitar. Né? Tanto que eu tenho muitas mães que descobrem o diagnóstico de TEA depois que têm os seus filhos TEA. E a criança, é importante você estar falando aí, porque a criança imita. Eu lembro que minhas filhas, sapato alto, você veja que Sim. quando a gente chega em casa, ela pega o sapato sai Fica andando, né? a maquiagem, né? Quem foi que não já teve, né? Muitas vezes os filhos, né? Coloca as bijuterias, o menino chega em casa, né? O comportamento que o pai tem, essa fase de imitação, às vezes passa batido. E é um sofrimento, porque Não. imagina, você passa 50 anos achando que Tá você tudo não bem. gostava de conviver socialmente, mas na verdade era o TEA. Era o TEA. Né? Gente, e o que os pais devem fazer? Como proceder, né? Por exemplo, um pai ou uma mãe que teve esse diagnóstico fechado do filho para o TEA. Procurar um médico, né? Procurar o neuropediatra ou o próprio pediatra e elaborar, ele com certeza vai dar esse laudo e vai elaborar um plano de intervenção para essa criança com toda essa equipe que a gente está falando aqui, né? Essa Sabendo equipe... que não é uma sentença, assim, E também, né, doutora Fátima? não é uma Que a sentença, criança que a não gente tem vai evoluir, respostas. que não vai mostrar boas respostas. Muito boas Hoje em respostas. dia a gente já tem muitos métodos, muitos estudos que realmente a gente consiga evoluir, que aquela criança se torne um adulto. Um adulto, exatamente. Para ter Funcional. uma vida, sua autonomia, né? Eu acho Sim. que a coisa mais importante que a gente busca quando uma criança recebe o diagnóstico de TEA é torná-lo o seu autocuidado, Sim. tá? Então é importante. Não se desesperar. Não há por que desesperar. As terapias, elas estão aí. A gente tem resultados excelentes com métodos, né? Com terapias bem, resposta positiva. Eu acho que um ponto também que é legal a gente trazer aqui é falar como a gente deve agir quando a gente estiver num ambiente em que uma pessoa com TEA, por exemplo, apresenta uma crise. Porque ainda infelizmente, ainda é um tabu, mas muitas pessoas não sabem como agir. Sim. Às vezes agem de determinada forma e não queria, depois se arrependem. Enfim, o que vocês diriam, né? Para todo mundo que está assistindo, de repente venha a vivenciar um momento, né, dessa natureza. Acho que a primeira coisa é não julgar, né? Então, às vezes a gente vê uma criança tendo uma crise, se jogando no chão, e a primeira coisa que na maioria das pessoas vem olha aí, a mãe não tá dando educação, né? Pra criança, é um julgamento, né? E que para aquele pai é muito constrangedor, né? Então, assim, a orientação para aquele pai, para aquela mãe é proteger a criança dessa crise, né? Se tiver alguma coisa perigosa que ela possa machucar. Se afastar, né? Se afastar, tentar acalmá-la, levar para um ambiente mais tranquilo. aberto possível, mais tranquilo, né? E eu sempre digo, identificar o que causou aquela crise. Foi o som. Ninguém tem um comportamento do nada, né? Sempre é explicado.
Eu já tive casos de uma criança que teve um não um dia anterior, mas só foi ter a crise no outro dia. Então, ela lembrou daquilo, não tinha nada, a mãe dizia, não, mas não teve nada. Mas foi um dia anterior que a mãe disse um não e aí ela teve essa crise. Sim. Então, é sempre tentar identificar, não julgar, levar ela para um ambiente seguro e tentar acalmá-la entrando no mundo dela, né? A gente chama esses manejos desses comportamentos, Sim. né? E aí você vê o que é que a criança está fazendo e você proteger. Muitas vezes órgãos vitais. Sim, Né? Às vezes a criança sim. está correndo de um lado para o outro, está batendo a cabeça. Então, é tentar proteger essa criança. Durante aqui a conversa, eu lembro que a senhora falou muitas vezes do papel dos pais, né? Durante o tratamento, o envolvimento deles. E qual o papel também da escola nesse processo, doutora? A escola hoje, ela tem que elaborar a inclusão, ela tem que... Né? A criança Existir, né? Existir. Pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Sim. Então, a inclusão precisa essa escola elaborar um plano, né? Um plano individual, a gente chama o PEI, né? O Plano Escolar Individual. E aquela criança ali, ela tentar ao máximo, né? Colocar as atividades para a necessidade da criança. Sim. Muitas vezes a necessidade não é aprender aquilo, é outras necessidades de socialização, de algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas no meio da escola. A escola, ela tem um papel como formador no sentido de inclusão. Então, outras crianças precisam também entender aquele colega, tá? E o professor, ele tem que... A aula, o assunto, ele é muito específico para aquela criança. Tem que ser um facilitador, né, doutora Fátima? Trabalhar mais como esse facilitador, né, Estevão? Porque é uma criança que eu diria que, é como eu falo, a abordagem é diferente, dependendo do nível de suporte da criança. Você pode pegar uma criança, suporte 1, onde tem um TEA muito leve. Muito leve. Então, investir nessa criança. E acessibilidade é um direito, né? Uhum. É importante lembrar isso, que é um direito. Então, aquela criança, independente do nível de suporte, ela tem o direito de aprender, assim como todas as outras. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa conversa. Queria muito agradecer a participação de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui. Obrigado. E obrigada, viu? Ok, muito obrigada. Nós é que agradecemos. A gente precisa, né, depois trabalhar outros temas. E, com certeza, se Deus quiser, a gente vai voltar. Com outros profissionais, né, Estevão? Tem muita gente boa por aí. Tem, muita gente. Obrigada, viu, por vocês terem vindo. Foi um prazer recebê-los. Obrigada a você pela sua companhia. Espero que esse papo possa ter esclarecido, né, muitas dúvidas, muitas questões aí para você, para sua família. Aproveita para encaminhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a ele, tá? Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos também no portal da Unimed e no Spotify. Escolha aí qual meio você vai acessar o nosso conteúdo. Como eu falei no começo, esse é o 36º episódio, ou seja, tem muito conteúdo que vai te ajudar aqui disponível, tá bom? Lembrando que a gente lembra sempre, o propósito da Unimed João Pessoa é promover a vida cuidando da saúde das pessoas. Até semana que vem.